Boa tarde a todos, que a paz, o amor infinito do Mestre Jesus envolva o coração de todos nós que aqui estamos presentes nessa nossa reunião virtual ainda, né? E que abençoe também a nossa Casa do Caminho. E que estejamos juntos, né? Até o final deste curso que está se iniciando hoje, né? É o curso sistematizado do Livro dos Espíritos, né? Que vai no período de 2021 até 2022, né? E nós estamos reiniciando, e que seja com as bênçãos de Deus, de Jesus, né, de todos os nossos amigos espirituais, que a gente possa concluir, né, junto esse estudo sistemático. Vamos caminhar junto, que é muito bom, né? Mas antes de iniciarmos propriamente, né, esse nosso bate-papo sobre a aula inaugural, que eu chamo aula inaugural porque eu tenho a apresentação, vamos dizer assim, do nosso estudo, né? Então eu gostaria de lembrar para vocês também que o Natal se aproxima, né? E a nossa querida Casa do Caminho sempre se faz presente nessas ocasiões, atendendo um pedido do plano espiritual. Então, vamos juntos, né? Nos fazer felizes. Porque quando a gente, é o que Jesus ensina, auxiliando ao próximo como a ti mesmo, amando ao próximo como a ti mesmo, né? Quando ele dizia lá, né? Quando ajudando um pequenino, é a mim que ajuda, né? Então nós temos que ajudar o nosso. É a base da doutrina espírita, ajudar o próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos ajudar, porque nós ajudando ao próximo, nós sentimos felizes e ao mesmo tempo fazemos felizes, né? Essas pessoas que necessitam ainda desse amparo, desse carinho, né? Ainda mais no Natal, né? Como nós gostamos de receber alguma coisa, imagina as pessoas que necessitam muito mais do que a gente, né? Então nós fazemos isso com muita felicidade no coração, né? E a Casa do Caminho, ela tem uma gama de pessoas, são crianças, jovens, pré-jovens, assistidos, são mais de 200 pessoas, 200 e tantas pessoas, né, que a Casa do Caminho ajuda, né? E nesse momento, assim, o plano espiritual, né, pede que a gente ajude, faça uma bolsa para cada um, ou coloque um alimento para os assistidos, né? Faça alguma coisa que dê satisfação, que dê motivação do Natal, né? Que não seja um Natal feliz para todos, para nós e para as pessoas que nós vamos colaborar com esses companheiros, com esses amigos. E isso é muito bom para o nosso coração, porque nos faz crescer espiritualmente, nos faz crescer conosco mesmo, né? Não temos que mostrar isso para ninguém. Isso é uma coisa de foro íntimo. Quando a gente faz isso de amor, isso fica guardado em nosso coração e parece que o nosso coração transborda, parece não, com certeza, de felicidade. Então vamos juntos fazer esse donativo, essas doações, né? Elas podem ser feitas diretamente na conta da Casa do Caminho, naquela conta do Itaú que todo mundo já tem. Se não tem, vocês acessem o site da Casa do Caminho, está no Facebook, está no YouTube, né? Casa do Caminho lá, vocês têm tudo lá direitinho, inclusive as informações que vocês necessitam, para essa doação. E quando vocês fizerem essa doação, a gente pede sempre, tá entendendo? Lá no site, lá tem o nome de algumas pessoas lá, os telefones, o próprio telefone da Casa do Caminho, né? Que vocês, quando fizerem a doação para essa campanha, né? Vocês repassem para algum de nós, né? O recibo, né? Que é para identificar que essa campanha é referente para a doação do Natal, para assistir o Natal, para a assistência do Natal da Casa do Caminho. Porque nós fazemos também na mesma Casa do Caminho a doação para que a Casa do Caminho precisa também sobreviver, né? Então nós fazemos as doações lá também. Então, para separar o joio do trigo, né? O que é doação para a Casa do Caminho em si, para se manter, né? Bonitinho, pagar César, né? Os deveres de César, como a gente diz, e para ajudar a campanha do Natal. Toda a campanha é bem-vinda, né? Tanto a Natal precisa de ajuda, como a Casa do Caminho precisa de ajuda. Então, toda ajuda que chegar será bem-vinda, né? E, com certeza, Jesus, né? Que, afinal de contas, se o Dr. Hermes é o diretor espiritual, Jesus é o dono da Casa do Caminho. Ele vai ficar feliz quando vê que nós, de coração aberto, estamos fazendo com carinho, né? Essa pequena ajudando a comemoração desses nossos amigos da Casa do Caminho, né? Então nós vamos começar no que eu chamo, como eu falei para você, dessa aula inaugural, falando um pouco do nosso querido patrono. E o nosso patrono quem é? É o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é um dos diretores fundadores da Casa do Caminho, né? E foi escolhido lá, né, na época, né,
Até fui eu que estive lá com ele conversando com o doutor Herman, né? Então levei o nome do doutor Bezerra, né? Porque eu já faço parte da equipe do doutor Bezerra, né? Do estudo do doutor Bezerra, os encontros do doutor Bezerra de Menezes, se poderia colocar. E doutor Bezerra, doutor Herman, com certeza, obviamente, né? Concedeu, não tem o mínimo problema não, o doutor Bezerra é nosso amigo, né? Ele está presente no coração como médico, ajudando inclusive nessa pandemia, todas as nossas aflições, outro médico que ajuda, não só o doutor Herman, mas como o doutor Bezerra também, né? Então vamos falar um pouquinho do nosso amigo doutor Bezerra de Menezes. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no dia 29/8/1831, em Riacho do Sangue, no Ceará. Cursou medicina no Rio de Janeiro e concluiu seu curso com 25 anos de idade, no ano de 56. Trabalhou tanto pelo médico, pelos pobres, pelo necessitado, né, que ele tinha um coração enorme, né, ficou conhecido como médico dos pobres, né. Casou-se na primeira vez com Maria Cândida Lacerda, em 58, com quem teve 2 filhos, né? Mas logo em seguida, né, a esposa dele desencarnou. A dona Maria Cândida desencarnou, né? E o Dr. Bezerra ficou desesperado, como não poderia deixar de ser, né? Quem perde uma pessoa amada, como ele adorava a esposa dele, fica desolada, né? Então o Dr. Bezerra procurou o consolo na Bíblia e em vários lugares que ele poderia achar, tá entendendo, né? E nesse meio tempo, assim, ele nunca perdeu a razão, nunca perdeu nada. Sempre centrado, né? A vida dele sempre foi centrada, né? Recuperou-se, casou novamente com a Cândida Augusta de Lacerda, em 64, que era irmã da primeira esposa, diga de passagem, né? E com quem teve 7 filhos, né? Mas, no ano de 1876, o Dr. Bezerra recebeu de presente do Dr. Carlos Travasso, um amigo dele, né? O primeiro livro, a primeira tradução do Livro dos Espíritos que chegou aqui no Brasil, né? No Brasil. E o doutor Bezerra leu aquele livro e, quando ele leu aquele livro, achou que, dado para ele, aquilo era novidade. Parece que ele já conhecia tudo aquilo ali, né? Ele leu rapidamente aquele livro, né? E em 1886, você vê, mesmo assim, levou 20 anos. Levou 20 anos, né? Em 1886, 76, 86. Ele aí sedimentou toda a doutrina espírita dentro dele, né? Em seu coração, no seu pensamento, né? E ele se tornou espírita no dia 16 de agosto de 1886, né? Numa reunião solene, ele se declarou espírita, né? Adesão ao espiritismo. E a partir desse momento, o espiritismo ganhou esse chefe, um líder, um guia seguro, profundamente consciente de suas obrigações espirituais com a humanidade, né? E aos 64 anos, o doutor Bezerra foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Mas lembrando que na sua programação reencarnatória, né, quando Jesus chamou Ismael, né, e Ismael aí chamou o seu tutelado, que era o doutor Bezerra de Menezes, que o doutor Bezerra, né, descerás a terra do Evangelho, né, que todo mundo conhece, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, descerás a pátria do Evangelho, né, e ele veio com a missão. A missão dele era unificar, divulgar, ensinar e exemplificar a doutrina espírita na pátria do Evangelho, né? E o doutor Bezerra encarnou com esse objetivo, né? Você vê, já com bastante idade, né? Quando se declarou espírita realmente, e o doutor Bezerra fez tudo isso realmente com louvor, né? Com louvor. Não foi um homem, ele foi um homem de tribuna, foi um homem de ciência, ele fez transbordar a mão com bastante transfusão, né? Transbordou amor, né? Ele tinha um coração bondoso, era um seguidor realmente dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, o doutor Bezerra, tanto é que o doutor Bezerra, quando desencarnou, ele foi convidado para ir em outro orbe, olha só, aí não quis ir para um outro orbe, né? Maria Celina, né, enviada de Maria, veio, convidou, ele não quis ficar entre a gente para nos ajudar nessa nossa caminhada aí. Então, esse é o doutor Bezerra de Menezes, que desencarnou no dia 11 de abril de 1900. É uma sinopse, a história dele é grande, a maioria conhece a história dele, né? Eu aqui fiz só um apanhadozinho assim, para a gente, né? Mas que essa nossa apresentação, uma apresentação longa, né? Ela tem que ser bastante resumida, e aqui eu vou sintetizar essa nossa apresentação daqui para frente, né? Então,
Dr. Bezerra fez tudo isso pela doutrina espírita, unificou, pacificou. Agora eu pergunto, e nós? O que nós estamos fazendo pela doutrina espírita? Porque nós nos encontramos hoje aqui recomeçando esse estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui por obrigação, por dever impositivo, por curiosidade, por dever moral? Eu acho que não, né? Primeiro que nós somos cristãos, não é verdade? E nós temos a certeza que nós viemos aqui em busca da verdade. A doutrina do espírita não diz lá, não tem... quem está na doutrina espírita dentro, que é o espiritismo, né? Quem pegou, ela veio tirar o véu, né? De cima da gente, pois é a doutrina espírita aqui. Ela veio trazer para nós a verdade. Nós viemos aqui em busca da verdade. E a doutrina espírita tem essa característica. Ela dissipa as nossas dúvidas e nos proporciona a busca da nossa reforma interior e o nosso encontro com Deus. Porque ele mostra esse Deus bondoso, misericordioso, soberanamente bom e justo, né? Para nós. Até esse Deus que a doutrina espírita mostra para nós é esse Deus magnífico, né? Esse Deus magnífico que perdoa, que abençoa, que nos dá oferece uma nova encarnação. Como dizer, é mais do que um paizão, né? Deus para nós, Deus é mais do que um paizão. Então, graças a Deus, a doutrina espírita nos proporciona tudo isso e com ela nós estamos caminhando bem, com certeza, né? Mas o estudo do Livro dos Espíritos vem nos proporcionar entendermos também de onde nós viemos, quem somos e para onde nós iremos. Como diz o próprio Dr. Bezerra, não basta crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, entender e compreender. Por isso nós temos esse estudo sistematizado. Nós temos que estudar. Nós não podemos estar com achismo. Nós temos que estudar, entender, compreender tudo aquilo que os Espíritos ditaram para Kardec através do livro dos Espíritos, né? Já entendemos que pelo nosso passado, olha, esse bondoso Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Lembra? Nós vamos ver isso lá numa das questões nossas, questão 115. Partimos do zero, do simples ignorante, para chegar à perfectibilidade. Então nós não estamos lá ainda, nós estamos no rodapé da nossa escala espírita ainda, né? Então Deus nos dá sempre uma oportunidade, né? Isso é pelo nosso passado, está sempre dando uma oportunidade. Pelo hoje, que nós estamos aqui conversando nesse momento, né? Que se chama presente, isso é uma dádiva de Deus. E vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Esta é a nossa melhor encarnação, esta é a nossa melhor oportunidade de nós progredirmos. Ontem, como o Chico diz, ficou para trás. O hoje é o presente. O amanhã vai depender daquilo que nós fizermos hoje, né? Para o futuro, né? Como o Chico diz lá, para o futuro, seguindo os ensinamentos de Jesus, tocado pelo seu infinito amor, com certeza nós seremos homens melhores, espíritos melhores, né? E o Livro dos Espíritos, esse livro que nós estamos começando a estudar hoje, né? Quem está pela primeira vez, quem está como a maioria nossa aqui recordando não sei quantas vezes, né? Então é sempre bom, porque a gente lê, mas não estuda, como diz o outro. Se estuda, não compreende. Se compreende, a gente não aplica. Olha, é uma coisa sequência da outra. Então nós temos que estudar, ler, compreender e aplicar todos esses ensinamentos que o Livro dos Espíritos traz para a gente, né? Então ele tem como base o livro A Doutrina Espírita, né? Ele traz, porque é o primeiro livro, né, da codificação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, as leis morais, que são imutáveis, são as leis de Deus, né? A vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, e as muitas moradas na casa do Pai. Tudo isso aí está dentro da doutrina espírita que nós vamos ver agora. Nós agora temos aqui na introdução, são 17 itens, né? E mais os prolegômenos depois, né? Então não vai dar, eu vou falar um pouquinho de cada um, alguns eu vou falar só en passant, né? Isso nós temos que ler, vocês peguem o livro lá, leem, né? Essa introdução, que ela é muito interessante e ela dá uma noção melhor para quando nós começamos na questão 1 em diante, nós seguimos a nossa caminhada, né? Então, no item 1, por que a doutrina chama, o Kardec, né, a doutrina espírita, né, chama-se filosofia espiritualista. Por que esse nome, filosofia espiritualista, né? O espiritualista é o oposto do materialista, né? Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria, ele é espiritualista. O materialista não acredita em nada disso, né? Dizemos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível. Essa é a base da nossa doutrina. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas, né? O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita como generalidade. Prende-se à doutrina espiritualista. Esta é a razão porque ela traz no seu cabeçalho, no título do Livro dos Espíritos, vocês abrindo aí, vocês estão vendo lá,
filosofia espiritualista, né? Então, como especialidade, o Livro do Espírito contém, obviamente, a doutrina espírita. E como generalidade, ele prende-se à doutrina espiritualista. Essa é a razão porque traz no seu cabeçalho esse título, como eu já falei, né? Nessa introdução do Livro dos Espíritos, nós temos 17 capítulos, como eu falei para vocês vão ler em casa, eu vou fazer uma sinopse e nós vamos seguir em frente, certo? No item 2, ele começa falando para a gente que é uma outra palavra também, né, que é igualmente importante para todos nós, né, que estuda o Livro dos Espíritos, né, e a doutrina espírita constitui o esteio da nossa doutrina moral, é o objeto de inúmeras controvérsias, é a palavra alma, né? Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro que diz isso aí. Pensam outros que a alma é o princípio inteligente, agente universal, do qual cada um absorve uma certa porção. Não haveria, portanto, em todo o universo, senão uma alma só distribuir centelhas, né? Quando ela morre, ela volta para a sua base, né? Isso aí é a variante do panteísmo, né? Mas, segundo outros, finalmente, né, a alma, como nós estudamos, é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta doutrina, segundo a alma é a causa e não o efeito, é dos espiritualistas. A alma é um ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. A alma é o espírito encarnado. Nós vamos ver isso lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, quando nós chegarmos lá. Certo? No item 3, Kardec diz assim, como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita tem seus adeptos e seus contraditores. Né? Então, Kardec diz, isso nós vimos até tá lá no que é o Espiritismo, dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou que decididamente firmadas, ora, contra tudo e contra todo, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhe demonstram que a maior parte das objeções opostas à doutrina provém de incompleta observação dos fatos e de um juízo leviano precipitadamente formado. Né? Nós tivemos aqui o fenômeno das mesas girantes, né, que já foi estudado lá no Espiritismo, né, que nós não vamos repassar aqui. Houve incredulidade? Sim, dos céticos. Para Kardec, Galvani, etc., nunca houve incredulidade. Eles acreditaram, foram buscar, estudaram, né, se aprofundaram, né, e receberam mensagem, né, psicografia de outros companheiros do plano espiritual, através de outros companheiros, e formataram esse nosso Livro dos Espíritos. Né? No item 4, a gente fala das manifestações inteligentes, né, que eram chamados espíritos, os gênios. Né? Aí surgiu a palavra médium, que surgiu através da doutrina espírita, né, que são os intermediários entre os espíritos e o homem. A cesta, a prancheta só podiam ser movidas com a influência de certas pessoas dotadas, para isso, de um poder especial, né, que eram os médios, né? Eram os médios. Isso aí tudo nós vamos ver no Livro dos Médios, que é inclusive um livro inteiro, então nós chamamos Livro dos Médios, né? Nós vamos ver, né? Então nós vamos aprofundar esse estudo todo lá, né? No item 5, nós temos lá as faculdades mediúnicas, que também está no Livro do Médio, as faculdades mediúnicas, psicografia, palavra, audição, visão, tato, mudanças de grafia, conforme o espírito, conhecimento, além da capacidade intelectual do médium, né? Tudo igualmente, né? Será esmiuçado também no livro dos médios, né? Que nós vamos estudar mais na frente. O Livro dos Médios é o terceiro livro. O primeiro é o Livro dos Espíritos, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o Livro dos Médios, depois vem o Céu e o Inferno, depois é que vem a Gênesis, né? É o nosso Pentateuco, né? Então, no item 6, né, eu acho, para mim, pessoalmente, né, que eu já li isso aqui várias vezes, né, não que ele seja o mais importante, mas ele é importantíssimo, porque o item 6, como o nome diz lá, dá um resumo teórico da doutrina espírita. Nesse item 6, aqui o Kardec faz um resumo teórico do que nós vamos ver em toda a doutrina espírita. Né? Então lá está que Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Esse é o nosso querido Deus. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, na máxima evangélica. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não o mal.
Este princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Esse é o objetivo de estarmos aqui instruindo-nos e aprendendo a nos amar. Esse capítulo, como eu falei, é especial. Nós devemos dedicar uma leitura especial para ele. Leiam lá com atenção, vamos ler junto, né? Vamos recordar, porque quando nós voltarmos na nossa maneira de estudo, eu acho que a partir já da próxima aula já começa, se eu não estou enganado, eu não estou aqui com o cronograma na mão, mas já começa logo na questão 1, que é Deus, né? Então nós vamos, essa parte anterior, podemos esmiuçar em casa enquanto a aula não começa no dia 30, né? Que essa aula é no dia 30. Logo no primeiro sábado de agosto já começa a aula 1. No item 7, nós temos lá os contestadores, ideias fixas, ciências e fenômenos espíritas. O espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Daí a necessidade de um estudo sério e sistematizado. A gente não pode ficar no achismo, né? Então você vai contestar, você tem que saber aquilo. É como a gente vai ler um livro. Não li, mas não gostei. Não li, mas não gostei. Não é assim, tá entendendo, né? Não é um livro, não é uma história. Isso é um estudo científico, é filosofia, né? Então, nós temos que estudar bem a doutrina para poder discutir a doutrina com base. Né? E muitas vezes a gente estuda, né? E você não cansa de estudar. É nosso amigo, né, que todo mundo conhece, você não conheceu pessoalmente, conheceu de nome pelo menos, nosso querido Altivo, né? O Altivo, eu tive a felicidade de conviver com o Altivo durante 4 anos, né? O Altivo sempre dizia, né, para a gente, ele não tinha vergonha de dizer, gente, isso aí é um estudo contínuo, a doutrina espírita não existe, não tem pós-graduação, não tem diploma, não tem isso, é um estudo contínuo, você está sempre aprendendo, os espíritos estão sempre trazendo coisa nova, vocês vão ver que no livro do Evangelho, aqui mesmo, os espíritos não falaram tudo para a gente, não falaram tudo nesse momento, eles vão falando uns pouquinhos. Quando nós vamos, nossa consciência, nosso pensamento vai ter uma ideia mais larga, vamos dizer assim, né? Os espíritos mandam coisas novas para a gente. Mas a gente tem que estar atento a isso aí. Não pode ficar naquele achismo, não vou, não sei o quê. Não é isso, não entendo. Olha aí, os espíritos têm que reformar de 57, 1850. Está atrasado. Não está atrasado não, gente. Está atual. Não entendemos o que está atual. É igual as parábolas, né? Quando eu leio o livro, eu vejo as pessoas falarem isso, aí eu vejo as parábolas de Jesus. Eu posso estar errado, né? Isso é uma opinião minha, né? Mas as parábolas de Jesus, Jesus falava parábola que o pessoal não entendia. Nós não entendemos até hoje. As parábolas de Jesus são reais, né? É tão real que eu vou citar só uma aqui, a do bom samaritano. Vocês leem lá, vê se a gente não faz aquilo lá. Quando vê uma pessoa caída, se não assalta, finge que não vê, passa adiante. Rara é aquele que vem, que acolhe, isso é 1 entre 1000. Por isso que ser bom é difícil, né? Então a parábola é sempre atual. O livro dos Espíritos é sempre atualíssimo, né? Nós temos que colocar na nossa cabeça que é atualíssimo para todos nós, né? Nós não estamos formados, longe de entendermos tudo que está no livro dos Espíritos, né? No item 8, nós vamos falar do estudo sistematizado. O que caracteriza isso? É um estudo sério e pela continuidade que a ele se dá, né? Quem quer que deseja adquirir conhecimento de uma ciência deve fazer um estudo metódico, começando pelo princípio, e seguir o encadeamento, o seu desenvolvimento das suas ideias. Você não pode começar a ler a primeira página, já entendi tudo. Não é assim. Vamos ler tudo, compreender tudo, para poder aí nós questionarmos. Inclusive, é bom até, né, a gente, os colegas que estão vendo aí, quando voltar a forma presencial, lembra que a gente fazia isso aí? A pessoa lê a tarefa em casa, sabe qual vai ser a aula da semana que vem? Lê, para chegar lá começar a fazer perguntas com base. Não é que eu vi no YouTube, vi no Facebook. Não tem que ver em lugar nenhum, não. Você está entendendo? A pessoa tem que ver, perguntar aquilo ali, ler, vai ler Emmanuel, vai ver Leon Denis, vai ler esses livros, são livros básicos nossos. Não é YouTube, não é isso, não é aquilo, está entendendo? Então nós temos que ler esse livro básico para chegar numa aula de forma presencial, a gente poder questionar a pessoa que está na... Quando questionar, é perguntar com carinho, e a gente não é obrigado a saber tudo, não. Muitas vezes me questionaram, eu não sabia perguntar, eu tirava dúvida com a Alba, né? E aí atirava com outra pessoa qualquer, e continua assim até hoje, gente. Ninguém lá sabe tudo, não. É o que o Altivo fala, isso não é uma academia, não. Certo? Vamos lá, no item
No item 9, aí fala da credibilidade da doutrina espírita, né? No item 9 desse questionamento lá dos 17 itens. Né? O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão é só saber se o movimento é uma questão inteligente em caso de afirmativo. Qual é a origem dessa qual é a manifestação? Né? Kardec pergunta, como compreender que as pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestasse a tal maneira e com que objetivo? A pessoa fosse falsear essas verdades desde o tempo de Kardec. Quantas pessoas boas tinham Kardec? Quantas pessoas ajudaram Kardec, né? Na codificação, né, quando Kardec estava vivo lá, e lá aceitava as ponderações. Gente, pessoas altamente qualificadas. Então, isso não é um achismo, isso é baseado na ciência e nas informações que o plano espiritual trazem para todas essas pessoas, né, que nos passam essas verdades. Né? No item 10, está lá o bem e o mal. Né? Não é uma diferença, nós temos que selecionar o bem e o mal. Se acreditamos no que estudamos, devemos fazer uso dos ensinamentos corretos, que são os ensinamentos de Jesus, pois, no fundo, nós somos a doutrina espírita, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos que ser exemplo. Eu sempre digo isso aí. Eu ainda não sou esse exemplo que eu gostaria de ser. Não estou imitando o Paulo, não, tá entendendo? Né? Mas é verdade. Então, nós temos que ser esse trabalhador da última hora. Nós representamos a doutrina espírita. Então, se eu estudo aquilo ali, eu não posso tem que ser o mínimo hipócrita possível. Né? Tem que ser o mínimo hipócrita possível, né? Porque a gente falseia ainda, nós somos imperfeitos, mas nós temos que estar com a verdade, nós temos que demonstrar aquilo que nós somos, né? Tem aquilo que nós somos de coração, aquilo que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. E isso vai valer a pena para nós. E nós passarmos a ser a referência. Poxa, fulano ali, eu posso pedir um conselho dele, ele dá sempre um conselho, ele está sempre pronto a nos ajudar, está sempre pronto a enxugar nossas lágrimas. Olha só, enxugar nossas lágrimas, passar a mão na nossa cabeça, né, com um carinho, uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Gente, isso aí. Nós temos que vibrar sempre no bem. No item 11, tem a evocação dos espíritos, né? Dos espíritos. Né? Como é que a gente vai reconhecer a evocação, se eles são falsos ou não são? Como reconhecê-lo? Ora, aí a característica do espírito, né? Nós vamos ver isso aí lá no item 100. Na escala espírita. Aí nós vamos ver a qualificação dos espíritos, cada um, desde aquele espírito impuro, imperfeito, mais isso, mais aquilo, né? Os zombadores, aquelas coisas todas, até os espíritos puros, que nós vamos chegar lá, que é o nosso querido Mestre Jesus, que é o único que a gente conhece. Né? Então nós vamos ver isso lá, na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos. No item 13, a linguagem dos espíritos. Né? Como é que a linguagem dos espíritos, como é que a gente vai identificar como será a linguagem dos espíritos? Olha, o espírito superior não se preocupa com a forma da palavra. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Né? A essência do pensamento é tudo. Né? Esse aqui é importante. No item 14, nós vamos encontrar os sépticos. Né? A ideia e tudo. A forma e o nada. A linguagem do espírito chega através do pensamento. Né? Então, para os sépticos, a pessoa tem a ideia, né, que são aqueles materialistas, tudo você vê defeito, você não acredita, mas você não estuda para acreditar, na verdade, né? Então você tem que acreditar. Não quer dizer que a pessoa que estuda, se aprofunde, todo mundo vai ser espírita, não, gente. Não estou dizendo isso, não. Todo mundo tem que ser cristão. O que é ser cristão? É ter o amor no coração, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, né? E amar o próximo como a ti. Isso é ser cristão. Esse é com certeza estar à direita, vai sentar à direita de Deus Pai. Como diz lá, os que vão acertar isso, que serão os bodes. Né? Então, aqueles que não acreditam e não creem nas coisas certas. Né? Então, nós temos que ter um bom pensamento. Você tem um bom pensamento, independe lá no Kardec pergunta isso na questão, não sei se é 846, 88, não sei das quantas. É uma questão essa que eu não me lembro de cabeça assim, né? Kardec pergunta, qual é a melhor doutrina? É aquela que prega o amor, aquela que prega a unidade, aquela que prega a distensão, ela tende a acabar. Então, a doutrina que prega o amor, a doutrina que prega o carinho, a benevolência, é a melhor doutrina que tem. Kardec pergunta isso e os espíritos perguntam para ele. Quer dizer, que ele não faz questão de dizer que é a doutrina espírita, não. É a doutrina que prega o amor, a benevolência, a indulgência, a caridade. Essa é a melhor doutrina que existe. No item 15,
A doutrina, fala da loucura. Porque você vai ser da doutrina, isso aí vai coisa de maluco, tu vai ficar maluco, é coisa do diabo, isso aí. Não, a doutrina não leva à loucura. Muito pelo contrário, o espiritismo auxilia e fortalece o equilíbrio da mente, né? No item 17, que é o último item, né? É aquele que faz a oposição sistemática, porque a pessoa tem novamente o desconhecimento do estudo. Então, como Kardec diz lá, o homem que acredita que a sua razão é infalível está bem perto do erro, né? Está bem perto do erro. Não existe ser infalível, né? Perfeito só Deus, como o Dr. Herman falou, perfeito só Deus. E, finalmente, meus amigos, chegamos nos prolegômenos, né? Nos prolegômenos. O que quer dizer prolegômenos? Aí eu fui lá no dicionário, todo ano, né? Eu vou lá, já tenho até gravado aquela coisa toda. Prolegômeno é um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. É por isso que o prolegômeno está aqui, né? É introdução, prefácio, tudo isso são os chamados prolegômenos, né? Então, nos prolegômenos, né, que nessa última parte, os espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Né? Este livro que nós estamos lendo, o Livro dos Espíritos, né, é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceito do espírito, do sistema. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam a assistência aos que servem. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu de um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre a claridade celeste. Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a sua luz, né? Então, nós terminamos aqui e esse livro termina, né, o prolegômeno, né? Então tem lá alguns dos personagens, né, grandes personagens, né, personagens de escola, como diria nosso querido Ivo, né, que ajudaram Kardec nessa caminhada, nessa codificação. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, Paulo Apóstolo, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Então, são esses espíritos, né, todos que ajudaram Kardec nessa caminhada, e que nós vamos seguir também por essa caminhada, né? Então, meus amigos, cada criatura é responsável pelo rosário das ocorrências do seu caminho evolutivo. Como o agricultor que, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear e conforme o trato que lhe dá. Quem nos diz isso é o nosso patrono, nosso querido Dr. Bezerra. Então, meus bons amigos, hoje foi o primeiro passo. Temos 60 aulas pela frente para estudarmos e caminharmos juntos nesse aprendizado eterno que a doutrina espírita nos oferece. E com a ajuda dos amigos como Dr. Bezerra, Dr. Herman, Jesus, mas acima de tudo do Pai, né? Nossa tarefa será leve e suave, e que assim seja, graças a Deus. Um abração para vocês e até a nossa continuidade dos estudos.